Sejam bem-vindos. O viajante desta semana olha para o mundo e vê luz, muitos raios de luz. É fotógrafo e, por causa da fotografia, viaja e tem viajado muito para mostrar todas as camadas de luz dos lugares onde vai. Também se dedica ao vídeo. Realizou vários documentários sobre lugares de Portugal e do mundo, alguns deles ao serviço da SIC. É também autor de vários livros de fotografia. Há muito para folhear na próxima hora, é o que vamos fazer. Joel Santos, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Muito obrigado, João Santos. Pois é, partilhamos o mesmo apelido. É verdade, é verdade. Se bem que o meu nome artístico é João Miguel Santos. Ok, o meu deveria ter sido outro, mas eu não estava a planear ser fotógrafo. Então vamos já começar por aí. Tu não estavas talhado para esta coisa dos cliques, era mais para os números, não era? Sim, olha, eu adoro matemática, acho que é a linguagem mais universal que existe. 3x3. Ui, não sei. Isso não é o Totobola. Não, mas pá, adoro matemática e de facto, sim, não vou dizer noutra vida, mas a minha orientação era totalmente para a economia, onde me formei, onde fiz o meu mestrado, sempre orientado também para a parte tecnológica, mas quis a vida, as coincidências, as peripécias e tudo mais, que eu descobrisse aquilo que não era o meu amor, porque o meu amor é a matemática e os números, mas a minha paixão, que é a fotografia, a luz e o fascínio de aprender com outras pessoas e com outros locais, não é? Porque os locais moldam as pessoas e, portanto, qualquer coisa que estivesse fora do meu contexto e que permitisse crescer interiormente passou-me a fascinar muito mais. Muito bem, foi a fotografia então que... Exatamente. É à fotografia que tu te dedicas hoje profissionalmente. Hoje e já há muito tempo, não é? Sim, a brincar desde 2003. Desde 2003. Passaram mais de 20 anos. 22 anos. Que eu não sei como é que isto aconteceu. Isto é um fósforo, não é? É verdade. Isto de viver é muito rápido. Ainda há uns dias dizia que tinha começado a fotografar há 3 ou 4 anos. Não, é verdade. E foi assim que foste descobrindo o mundo, não é? Sim, a fotografia transformou-se num instrumento e num pretexto. Basicamente para eu viajar e sobretudo para me demorar nos sítios. Como eu costumo dizer, havia uma espécie de Joel número 1, não é? Que já era curioso e que gostava de aprender e de ver. Tive o privilégio de ter pais que gostavam muito de andar de um lado para o outro. Eu nasci com eles muito novos, portanto eu andava ali na mochila deles, porque eles nunca abdicaram de ser os jovens que eram, não é? Pelo puto ter aparecido na vida deles. Mas depois isso reforçou-se. Não quero contar a minha história desde pequenino, que é muito longa, mas de facto a fotografia de alguma forma motivava-me e obrigava-me a ir a um sítio à Draga, ali em Sintra, em vez de chegar lá a ver, olha, isto é bonito, e meter o meu carro, praia, não é? E voltar para casa, era ir lá, sim. Era ir lá e ficar muito tempo até ver que a maré de facto se movia, que a luz mudava, que as rochas mudavam de aspecto, de volume e tudo mais, e portanto começar a apreciar a vida e aquilo que me rodeava de maneiras diferentes. E de facto foi pela paisagem. Foi em Portugal que começaste a fotografar? Sim, porque eu estava num momento altamente deprimente da minha vida. Eu estava a fazer a minha tese de mestrado. Mas a tua honestidade é desarmante. Não, mas é verdade. Eu acho que as pessoas muitas vezes quando contam as suas histórias é tudo... romantizam, não é? Romantizam. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que a vida também é feita de momentos trágicos, não é? E é nesses momentos trágicos que muitas vezes nós crescemos e descobrimos outro. Sim, é verdade. Que nos descobrimos, não é? Sim, é verdade. Não é para dar valor nem retirá-lo, mas eu julgo que muitas vezes os nossos momentos de catarse pessoal motivam grandes transformações na nossa vida, não é? E eu, de facto, tinha um objetivo. Eu queria ter uma média elevada, queria atingir os meus objetivos académicos e profissionais e queria garantir o meu futuro. E, como diria a minha avó, gostava que eu tivesse um emprego a sério. Coitada, ainda hoje está a desejar isso, mas do ponto de vista dela, não é? Do ponto de vista dela. Mas, eu precisava de apanhar ar, basicamente. Porque eu estava demasiado isolado naquela missão. E quando dei por mim, fui fotografar e não tenho problemas nenhum em admitir isso. Eu sabia zero, como toda a gente que começa qualquer atividade. Portanto, não me caiu um raio na cabeça e eu de repente era fotógrafo. Eu basicamente na minha vida sempre me alimentei muitas vezes da dificuldade e da frustração.
eu queria fazer uma foto de Tentativa e erro. e não conseguia. Ok. Porque eu não dominava nem o instrumento, nem aquilo que estava a fazer. Portanto, eu chegava a casa e dizia aquilo que toda a gente me diz hoje em dia, até num curso, que é, eu vejo isto, mas não sei nada daquilo que eu vejo. E não é suposto ser aquilo que nós vemos, porque a fotografia é um bicho completamente diferente, a câmara não são os nossos olhos, a gama dinâmica não é a mesma, a forma como a tridimensão é interpretada não é igual, porque nós temos 2 olhos, né? Isso. Conseguimos ter uma perspectiva tridimensional das coisas. A fotografia é um método de registro bidimensional. Portanto, eu tenho que jogar com luz, com sombra e tudo mais. E, portanto, vai daí o fascínio não só pelo registro da imagem que nunca se repete, porque nós, quando somos novos, quando temos 20 anos, achamos sempre que amanhã podemos fazer. E a fotografia mostra-te de uma forma muito crua que nada se repete. O estarmos aqui, um à frente do outro, se correr bem, vamos ver muito mais vezes na vida, mas não vai ser igual. Isso. Nunca nada igual. E quando tu percebes que as coisas não se repetem, de repente transformam-se em diamantes. E quando tu estás sozinho a ver esses momentos, tu percebes que não são um diamante como uma coisa que ninguém viu. Então começas a sentir o privilégio que é tu poderes estar lá, tu poderes registar e tu poderes partilhar isso. Não é com o intuito de gostarem de ti, é com o intuito de criar um documento. E eu acho que a nossa vida, eu, Joel, tu, João, nós assentamos nos ombros de toda a gente que veio antes de nós. É Porquê? verdade. Porque eles registaram. Há um legado, não é? Há um legado. Há uma história. E eu acho que a nossa, um dos nossos papéis na vida, além de há pessoas que dizem que é deixar cá um filho e por aí fora, eu acho que o nosso legado é criar qualquer coisa, seja na culinária, na música, não interessa, mas criar qualquer coisa. Para Pode que ser, alguém... pode ser pequenino, não é? Mas, Não. mas pode ser modificador para alguém. É isso? Exatamente. A minha vida Não estar à espera de construir grandes obras. não tem que ser. Quer dizer, há pessoas ambiciosas e Sim. querem, não é? E é legítimo que Eu assim acho que a seja. ambição deve e faz parte da nossa vida. Pode ser um combustível, não deve ser a obsessão, nem nos deve fazer pisar os outros, por exemplo. Mas pronto, olha, voltando de trás, de facto a fotografia, primeiro na paisagem, mas depois eu fui parar, ainda no seguimento do meu percurso académico, fui parar a Timor e fui lá dar aulas. Portanto, fui fazer a coisa que tinha dito aos meus pais que jamais faria na minha vida. Aulas de economia. Economia, não só. Economia, estatística, macroeconomia, microeconomia, de Que tudo chatice. em 3 anos. Era para Mas tu ficar. podes gostar disso, pá. Porque na verdade. Fica bom de programa, fica bom de programa. Porque olha, Sim. vou dizer uma coisa que eu acho apaixonante. As Vai pessoas ver. pensam que a economia é uma Sim. ciência exata, não é uma ciência social. Tu tentas prever o comportamento de pessoas como se elas fossem coisas previsíveis realmente. E não são, não é? E, portanto, o erro é muito grande, é por isso que isto raramente bate certo e podemos ter uma grande conversa sobre isto. Pois é por isso é que os economistas deviam ser equiparados a meteorologistas. É um bocadinho. Enfim, É. sem desprimor para os meteorologistas nem para os economistas. Não, As e pessoas- há- é incerteza, não é? Sim, há uma base matemática muito forte e interessante, mas a componente de erro é gigante, não é? E as sociedades não são iguais ao longo dos tempos, Sim. nem sequer no mesmo espaço geográfico, quanto mais no espaço temporal. Não é? Muito bem. Então, o economista foi dar aulas para Timor Sim, e depois fez-se fotógrafo. sim. Quando? Olha, E quando é que começou a andar por aí com as suas lentes a apontar a tudo o que era raio de luz pelo mundo? olha, à medida em que estava lá e dar as minhas aulinhas Em Timor? em Timor, uma coisa que eu não me dedicava era aos fins de semana ser louco e ir por ali fora a explorar. Por E Timor percebi- ou por à Timor. volta? Primeiro por Timor. Por Timor. E perceber que Então na verdade, foste ao topo do Ramelau. Ramelau. Sim, acho que tive tudo. Esse é um Matanhã. clássico, não é? Toda a gente tem que lá ir acima. É brutal. Timor é um país Que é o ponto incrível. mais alto da ilha de Timor. Sim, não é? e onde está lá ainda uma passagem do Camões, que era o ponto mais alto do Império, não é? Isso. A altura. Mas pronto. Eu descobri que, na verdade, grande parte das histórias que eu procurava, sim, claro, a paisagem é importante porque ela molda as pessoas. Os timoreses são altamente moldados pela geografia que têm, não é? E as histórias que eles têm dependem muito da geografia. E aquilo que eu passei a apreciar é tentar perceber o que é que move aquelas pessoas. Ou seja, todos nós queremos algumas coisas na vida, né? Sentir-nos seguros, amar alguém, ser amados, sentir-nos felizes. E eu descobri que aquelas pessoas, aquilo que levava aos mesmos objetivos que eu procuro na vida, as estratégias são diferentes. Se quiseres, comparando, um pescador quer o quê? Apanhar um peixe. Isso. E se tu vires, grande parte do meu trabalho é muito dedicado a pescadores, porque eu acho que eles são muito parecidos comigo. Tem que ter uma paciência infinita para estar à espera daquilo que realmente querem, da luz. No meu caso, eu sou, se quiseres, um pescador de luz, não é? E eles
estão à procura do peixe, mas na China utilizam corvos, no México utilizam redes em borboleta, no Ghana utilizam também redes que atiram, cá em Portugal de outra forma. Portanto, a forma como nós atingimos a felicidade ou qualquer coisa na vida não tem necessariamente a mesma estratégia para chegar até ela. E é isso que me tornou curioso, ou seja, eu queria aprender com aquelas pessoas e rapidamente saltei de Timor para aquilo que estava ali à minha volta, que é a Indonésia toda. E a Indonésia para mim tem algo fascinante também. Que é um regalo para os fotógrafos, não é? É um brutal. País super colorido, cheio de matizes, diversidade, não é? E estamos a falar de uma Indonésia há 20 e tal anos, onde havia muito menos turismo. Ok. Não é? Onde era tudo muito mais barato. Eu estive em muitos sítios, em muitos vulcões sozinho, onde hoje tu vês milhares de pessoas porque se tornaram fenómenos de Instagram, não é? Outra coisa que também podíamos aqui falar. Isso matou um bocadinho... Tudo. Olha, vou-te dizer, um dos trabalhos que eu faço desde 2005 é acompanhar um conjunto de mineiros. Há várias coisas. Eu nunca tive a pretensão de visitar 1 milhão de países, não que existam. Mas não tens a ambição de ir a todos? Não é a minha preocupação. Okay. A minha preocupação é ver a evolução. Sim. E desde 2004 há um vulcão na Indonésia que se chama Kawajan, onde há uns mineiros que vão lá abaixo e apanham enxofre. Quando nós achamos que o nosso dia-a-dia é mau, imagina homens a carregarem 80, 90 quilos de enxofre, carteira acima, com uma esperança média de vida baixíssima, porque estão sempre a inalar fumos de enxofre. No lago ácido, o maior lago ácido do mundo, pH 0,5 ou 1, onde as coisas rapidamente... Isso deu uma reportagem, não foi? Para a National Geographic? Sim, foi? Eu estive lá antes deles. Okay. Mas depois eu vou... desculpa. Como quem nos ouve não vê os meus dedos agora no ar a mexer, eles anos mais tarde descobriram aquilo, mas aquilo já existia, né? Os locais já conheciam. E eu muitas vezes descobri lugares assim. Então tens acompanhado a vida desses mineiros. E para te dizer que eu estive lá sozinho com eles. E estive lá há 3 meses, outra vez, pela minha 9ª ou 10ª vez. Okay. Eu já estive na Indonésia 20 e qualquer coisa vezes. Uau! É o país que eu mais visitei na vida. Quantos outros não poderia ter visitado com o dinheiro que gastei, não é? E tudo é financiado por mim, não por ninguém. Mas estive lá e vou-te dizer que estavam lá pessoas obcecadas, milhares de pessoas obcecadas, porque há um fenómeno que tu consegues ver à noite, que chamam as chamas azuis, onde o gás, em contacto com a atmosfera, incinera e dá umas chamas azuis. E as pessoas querem fazer a sua selfie de Instagram naquilo. Que egoísmo. E não estão minimamente preocupadas com a sua segurança, não estão minimamente preocupadas com os mineiros que já não podem trabalhar de noite por causa dos turistas, e eles trabalhariam de noite porque é muito mais fresco do que durante o dia, onde estão num caldeirão, basicamente, a ferver. E para mim, eu estava pasmado que as pessoas estavam preocupadas com a selfie das chamas azuis e estavam nada preocupadas com aqueles homens que têm uma vida incrível e que têm uma história de vida que não vos passa pela cabeça. Que isso é que é importante ver, sim, não é? Assim que o sol nasce... A selfie é uma coisa... A selfie enfim, isto dava uma longa discussão, mas há muita gente que tira fotografias que nunca mais as vai ver. Não é? João, e há uma coisa... a história fica sempre para nós, não é? Eu acho que não há certos nem errados, cada um faz aquilo que quer. Isso. Mas... a mim mete-me um bocado de confusão as pessoas irem ao sítio para dizer que foram e não para viverem a experiência. Exatamente. Palmas. E eu vou para viver a coisa, eu vou para sentir. Eu não quero trazer um cromo na minha caderneta. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham que eu fotografo. Se gostarem, fantástico. Se não gostarem, olhem. Mas eu vou para aprender e para sentir. Porque eu acho que é isso que nós vamos na vida, honestamente. E é de chegar a um ponto onde a coisa já está tão feita, revista, pisada, estragada, que na verdade o valor é zero disso. E as pessoas levaram zero para casa. Portanto, também. eu posso depreender que tu, se fizermos para aí uma jantarada com muita gente à mesa, ninguém te vai ver a mostrar fotografias. Olha aqui o que eu fiz. Não, histórias. Tenho muitas histórias e não fotografias. Tenho muitas histórias para contar. Apesar de seres fotógrafo. Sim, há muitas histórias para contar e há muitas histórias que eu até, porventura, mais fascinantes que estão por trás de cada fotografia que eu fiz. Então vamos lá. Uma história por detrás de uma fotografia que vale a pena contar aqui no programa desta semana. Joel Santos. Olha, eu vou contar uma do princípio, que provavelmente já terei contado alguns, mas eu acho que serve é um bom pretexto para perceberem o que é que para mim realmente conta. Eu tinha, quando trabalhava na revista, tinha uma vidinha de escravo, mas havia... Na revista, no mundo da fotografia digital, na altura, e depois na T13, enfim, as revistas faziam parte daquela editora. Houve na boom, altura. não é? Depois morreu. Sim, exatamente. E eu queria, há muitos anos que eu sonhava em ir à Índia.
E fui à Índia. E nessa viagem eu aleijei-me. Não adianta contar a história, mas aleijei-me gravemente, não conseguia mexer-me. Mas eu tinha que ir à rua, porque eu tirei 7 dias de férias para ir à Índia. Ninguém tira 7 dias para ir a lado nenhum, muito menos à Índia. Onde 2 dias e meio são gastos nos aviões, não é? Tu és louco. Mas há uma imagem... Ias fotografado durante 5 dias sem dormir. Mas eu sou capaz disso. A paixão torna-me nuclear. Okay. Eu aguento tudo. Depois posso me ir abaixo, sim, mas enquanto estou a viver a minha paixão, estou em overdrive. Porque as paixões são assim. Isso. Então, foste à Índia e fui incapacitado? Queria fotografar pessoas. A mesma coisa. E então há uma imagem que se calhar é conhecida, até por estar na capa de um dos livros, que é um indiano assim a fazer uma espécie de símbolo com a mão, que é o livro de fotografia. Está a fazer um símbolo, como se fosse ok, não é ok. Basicamente ele estava... para os nossos ouvintes, é aquele gesto que o Trump agora faz muito, não é? Assim, exatamente, com os 2 dedos unidos e os outros 3 levantados. Isso. Pronto, é uma apropriação cultural. Tem um olhar... Tem um olhar. Agora, porquê que ele tem esse olhar? Penetrante. Porquê que ele tem esse olhar? Sim. Porque, na verdade, essa fotografia nasce antes da fotografia. As pessoas pensam que as fotografias são uma coisa que há uma coisa que vem do céu. Ele teve sorte. E os fotógrafos não é? sorte. Eu não acredito ele na estava sorte. lá. Aliás, o Cartier-Bresson, como é que ele dizia? Acho que era o Cartier-Bresson. 90% de transpiração, 10% de inspiração. Eu vou mais longe. Eu acho que a sorte não existe. Se eu deixar a câmera em casa, eu não tive azar. Sim. Eu não estava preparado. Eu acho que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isto para mim é a definição de sorte. E portanto eu não acredito, já a minha avó não acreditava e foi uma das coisas que ela me passou. Mas voltando, eu vi um senhor velhote com as barbichas brancas a fumar um cigarro. E na cabeça de um fotógrafo, o que é que tu pensas? Velhote de barbichas enrugado a fumar igual a foto, não é? Isto é a cabeça de um fotógrafo a funcionar. Isso. E comecei a fazer fotografias. E já na altura, não é? O digital permitia-te fotografar e mostrar as fotografias. E há um senhor ao lado, que é esse, vê a foto dele e achou piada e perguntou se ele podia fazer uma fotografia. Agora, o que é que ele estava a fumar? A malta às vezes procura inspiração divina em drogas, não é? Em charros, sim, naquele caso. Faz parte da história da humanidade. Exatamente. Então, enquanto eu estava a fazer a fotografia, ele fumou um mega canhão. E, portanto, ele, ao fim, aquilo não lhe bateu logo, mas quando eu finalmente fui fotografá-lo e ele convidou para bebermos um chá, não interessa a longa história, sim, mas quando eu vou fotografá-lo, aquilo atinge-lhe um raio no cérebro. Portanto, ele começou a ficar alucinado. Portanto, aquele ar... que tu vês, não é? Sim, sim. Alucinado. Com um olho... Alucinado, sim. Alucinado, não é? Vem, na verdade, de uma imensa simpatia, capacidade de entrega dele e de querer relacionar-se, não falando a mesma língua, falando por gestos e simplesmente por linguagem corporal e tudo mais, e através da imagem, mas nasce desta pequenina coisa. Portanto, foi um ato de... É uma fotografia que reflete um ato de generosidade. Sim, é. Boa. É verdade. Portanto, é muito mais do que um olhar... do que uma chapa tirada ao acaso... Sim. A uma pessoa sim. que está ali com uma barba, um cabelo comprido, uma tez brilhante. É espetacular a fotografia. Estou a olhar aqui para ela. Incrível. Obrigado. Eu vou dizer, para mim, eu acho que se uma história não tiver algo por trás para contar, eu simplesmente às vezes nem a escolho. Muito bem. Vamos falar de mais histórias na segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Não vamos embora, porque agora temos o álbum de viagem. Ok, combinado. Joel, guardas em casa ou tens contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Não. Não, pronto, adeus. Isto, não é? Não, porque vou dizer, não, apesar de durar coisas materiais, como a minha câmara e por aí fora, a minha tecnologia, aquilo que eu trago das viagens são sentimentos dentro de mim. E portanto, eu não vou-te dizer que em minha casa tenho uma única fotografia minha pendurada, só para tu veres. Porque aquilo que eu trago são as memórias e as vivências, aquilo que eu cresci, aquilo que eu aprendi, muito mais do que um quadro, uma pedra, uma lança, eu tenho essas coisas todas. Mas se me perguntares qual delas é que tem mais dificuldade, vou ter isto, não te consigo responder. Muito bem, pronto, é honesto. Peço desculpa. Não tens nada que pedir desculpa. Vamos fazer aqui a habitual pausa nas conversas do Fim do Mundo esta semana. Regressamos já a seguir a um curto intervalo. Até já. Eu
acho que Portugal, durante muito tempo, não quis conviver com uma realidade terrível, que é o terrorismo, de tirar as consequências. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Ele entrou como autor confesso do atentado, mas depois deu o dito por não dito. O último episódio era tudo mentira. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o fotógrafo Joel Santos. Enfim, o Joel é especializado em fotografia de viagem, fotografia de paisagens, ganhou vários prémios, também se transformou num grande videógrafo, fez, enfim, muitos documentários que nós tivemos a oportunidade de ver, não só na internet, mas também na SIC. Joel, na primeira parte contaste mais ou menos a tua passagem do mundo da economia para o mundo da fotografia, com um estágio em Timor a dar aulas. Foi nessa altura que tu te transformaste num grande viajante. Em que momento é que as viagens e a fotografia ocuparam 100% da tua vida? Olha, eu sempre tive o trabalho ao mesmo tempo que fotografava, né? Mas isso deixou de ser assim a partir de 2010, que foi quando me despedi na altura da revista. Portanto, foi uma decisão voluntária. Eu, lá está, novamente por um momento de catarse, eu deixei de mexer, tive novamente um percalço, e enquanto estava naquela maca a olhar para o teto branco do hospital, pensei assim, faz sentido deixar para depois uma paixão e vivê-la mais tarde, não sabendo se eu poderei viver ou não. Então decidi naquela maca que me iria despedir e queria perseguir aquilo que era na verdade o meu maior sonho e a minha maior vontade, que era fotografar, sabendo... Aí já eras fotógrafo, não é? Sim. Sabes que eu tenho muita dificuldade em definir-me. É muito complicado. Eu não sei o que é que sou, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo e não gosto muito de me pôr dentro de uma gaveta. Mas sim, uma pessoa que gosta de registar e documentar as coisas de várias maneiras, não é? Onde a fotografia, sem dúvida, tem esse papel fundamental. E a partir de 2010 foi assim. Embora, novamente, se a minha mãe estivesse aqui, ela uma vez perguntou-me assim, o que é que tu queres ser? Lá está isto, o que é que te define? E eu disse assim, mãe, não sei, eu quero fotografar. E é tão simples, não é? É tão simples, mas tão difícil de atingir. E ainda hoje em dia, 90% as pessoas têm uma ideia muito romântica daquilo que é a minha vida e daquilo que é a vida de um fotógrafo. E vou-vos já esclarecer, 90% do tempo não é passado a viajar, não é passado a fotografar. Pois. É passado a tentar criar as condições para fazer aquilo que vocês realmente querem. E nada de errado. E se calhar o meu maior sonho é conseguir que esses 10% passem a ser 15%. Pois. E que esses 15% passem a ser 20%, e num cenário perfeito se calhar seria a maior parte do meu tempo. Ok, muito bem. Então em 2010, nessa maca, lá decides despedir e inicias então... Exatamente. Podemos dizer um registro freelancer, é isso? A viajar e a fotografar. Exatamente. Sítios onde foste, Joel, que te preencham a alma e o olhar? Felizmente muitos, lutei muito para lá chegar e foram sonhos que demoraram alguns deles muitos anos a concretizar. Sim. Mas vou-te dizer que experiências como a Mongólia, que foi incrível, vi pela primeira vez aquilo do céu num voo, no meu primeiro voo para a Ásia em 98, vi aquelas montanhas lá em baixo e concretizei o meu sonho em 2014 e foi das coisas mais incríveis, fazer 50 km a pé, sem mais nada, a seguir uma migração nómada cazaque. Nómada. Uma família nómada. Okay. Nunca tinha estado com estrangeiros. Aliás, nem perceberam. Dá muito trabalho chegar aqui e te explicar exatamente o que é que queres fazer, aceitarem-te e confiar, não é? Confiar e dizer assim, olha, eu queria te seguir durante 50 km a pé, não vou a cavalo, nem nada, e olharem para ti e pensar assim, coitado, este não faz a mínima ideia. E é verdade. Eu tinha uma ideia, mas acho que era de 5%. Mas foi o quê? Foi duro do ponto de vista físico? Foi estupidamente duro. Porquê? Porque andares a pé
com uma garrafinha de água por dia, em montanhas, na Mongólia, a seguir para uma das pedras, penhascos, frio, dormires no chão e saberes que vais fazer isso durante 5 ou 6 dias, não tem explicação. Fica desidratado, fica queimado, e a única maneira que às vezes os azares, lá está, novamente aquilo que nós dizemos que é azar. Houve uma cabrita que partiu uma pata, e eles, naquela coisa de levarem centenas de animais, uma no meio de muitas, nem se repara, né, às vezes. Pois. E eu, o meu amigo Francisco, nós pegámos nessa cabrita e fomos levando. E quando eles viram que nós não só estávamos a fazer aquilo a pé, como ainda ficámos para levar a cabrita que era deles, basicamente fomos aceitos nessa primeira noite. E a partir daí foi tudo. Quando eu digo primeira noite, parece que houve uma coisa romântica, não é nada romântico. Não foi uma experiência Brokeback Mountain, não foi nada disso. É só para elucidar quem nos está a ouvir. Foi simplesmente, de repente, ok, eles estão aqui por bem. Estão aqui por bem. Okay. E podem ser muito diferentes, mas estamos aqui para o mesmo. Eu juro-te, eu já não pensava em fazer, é por isso que te digo, eu não pensava em fazer uma fotografia. Eu pensava em chegar vivo ao final do dia. Quando as tuas prioridades se simplificam desta maneira, está tudo dito. E portanto foi transformativo, como foi a Etiópia, como foi a Indonésia, como foi ir a países muito complicados como o Níger, o Sudão do Sul, o Iémen. Eu não nada contra. Reparem, quando eu digo isto, eu não estou a dizer que há turismos ou viagens mais válidas do que outras. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu procuro para a minha vida. E aquilo que eu procuro... Sim, mas é um facto, não é? Ir a Berlim não é a mesma coisa que ir à Libéria, não é? Sim. Convenhamos. É isso. A experiência é outra. Eu nunca quero que isto passe como uma espécie de visão snob. Juro que não tem nada a ver com isso. É simplesmente... E eu procuro coisas que sejam totalmente distintas daquilo que eu conheço e que eu vivi. Hoje em dia, para mim, visitar uma cidade diz-me perto de nada. Porque as cidades oferecem, né, à rua, ao café, ao museu, e eu preciso de encontrar algo que não tenha nada a ver com isso. Se calhar eu preciso de alguém que não me entenda, se calhar eu preciso de um sítio que eu não conheça, que eu não saiba navegar nele, para realmente me sentir, porque eu preciso de uma coisa muito importante, que os meus sentidos fiquem alerta, porque eu consiga ver o extraordinário. E quando tu estás às vezes numa situação limite, é quando tu estás no teu melhor. Isso. E eu opero quando estou melhor, quando estou nessa circunstância. Até porque, corrijo-me se estou enganado, os equívocos de comunicação ou aqueles momentos de incomunicabilidade entre seres humanos geram ali pequenos compassos de espera que podem ser bons para um fotógrafo. Olha, sim, em 98, como estava a dizer, fiz a minha primeira viagem à Ásia. E eu, dentro da minha visão, vou abreviar isto ao máximo, a minha ideia romântica, olhei para o mapa e vi uma coisa chamada Mar das Pérolas. E apanhei eu estava em Macau, atravessei a zona económica especial, e meti-me num autocarro, maior erro da minha vida, para ir ao famoso Mar das Pérolas, que era um pardieiro. Porquê é que é um erro? É um pardieiro, era uma coisa horrível, só tinha nome, não é? A mesma coisa que dizerem, olha, vais para um hotel hiper mega deluxe e depois percebes que aquilo é um sítio de errado. Porquê é que foi a pior experiência da tua vida, o autocarro? Porque ninguém me entendia, largar-me no meio do nada, e lá está, eu pensei que ia ser a pior experiência da minha vida. Pensei, João, porquê que vieste para aqui? Não há nada para fazer aqui, tipo, e ninguém te entende, e eu nem sabia como é que ia voltar para Macau. Cheguei a um ponto que estava nisto, e estava na primeira tarde. Sim. Né? Eu tinha planeado ficar lá 3 ou 4 dias, e pensei que ia ver uma coisa maravilhosa, né? Não era maravilhosa. Era ao pé de Cantão já era uma cidade complicada. Mas em 98, vamos andar atrás, não havia Google Translator. Não havia muita gente, ainda hoje não há muita gente a falar inglês na China. Ninguém entendia inglês, nem espanhol, nem francês, nem italiano, nenhuma das línguas que eu falo. Portanto, nenhuma dessas coisas. Portanto, se eu queria, por exemplo, vou dizer, sabes como é que eu pedia queria comer porco? Eu ia lá e fazia eu dizia que queria galinha e abanava assim coisadas. E estas coisas que são completamente idiotas e estúpidas, na verdade, aproximaram-me das pessoas. E eu, na verdade, comecei-me a sentir em casa, num sítio que não era o meu. Pois. E essa foi a minha primeira aprendizagem. Eu não só preciso disto, como a minha casa não é necessariamente a minha casa. Sim. Não é? E de facto há outras formas de comunicação que hoje em dia tu valorizas cada vez menos, tu vês, não é? Tudo tem que ser instantâneo. Sim. Por exemplo, nós hoje vamos ter aqui uma conversa de X minutos, não é? E eu acho que o tempo que tu hoje em dia consegues reter alguém para alguma coisa, eu dou frequentemente formação e aulas,
é cada vez mais difícil. Um desastre, não é? Não é? É. Tu tens de ter várias maneiras e estratégias de cativar as E a pessoas. forma como as pessoas viajam hoje não é a mesma de há 10, 15, 20 anos. Não Olha, é? as pessoas esperam que tudo aconteça de forma formatada e rápida. Não sequer estão dispostas a perder o tempo a conhecer a pessoa que está à frente delas. Sim. Não, eu vou dar outro exemplo. Deambular é uma coisa que hoje em dia ninguém... Não se faz. Olha, posso Ninguém dar faz, não é? posso dar outro exemplo Claro. radical deste tipo de coisas. Eu tinha no meu imaginário, toda a gente tem, acho eu. Hoje em dia já não tanto, mas eu tenho todas as National Geographic desde o ano em que nasci. Uhum. Ainda não sabia que queria ser Uau. fotógrafo, mas já havia muita fotografia. Sempre gostei muito. A edição inglesa? Sim. Internacional? Uau, Sempre gostei. Uhum. Sempre gostei muito de ver imagem. Por exemplo, as pessoas quando pensam numa tribo, pensam sempre naquela malta com penas, né? Na cabeça e por aí fora. E as pessoas, por exemplo, se eu vier, como já vim, da Etiópia, onde há muitas tribos ainda, e precisas de ir muito longe e muito fundo para ver as tribos originais, as não turísticas, onde tu tens que dormir em sítios perigosos, onde tens gajos com Kalashnikovs à tua volta, porque aquilo é um sítio altamente conflituoso, onde o álcool foi introduzido propositadamente para destabilizar a região, porque querem apropriar os terrenos deles. Enfim, muita história que podíamos aqui falar, não é? Uhum. Mas as pessoas acham, quando veem algumas fotos de alguns fotógrafos, onde veem eles todos pintadinhos, todos certinhos, com as penas todas direitas, acham que a realidade deles é assim. E vou agora pôr isto ao contrário. Isto é a mesma coisa com um etíope vir a Portugal e encontrar uma noiva numa igreja vestida de branco e espera que daí para a frente todas as portuguesas em Portugal andem vestidas assim, todos os dias, como se fosse de casamento. E o que é que acontece? As pessoas, quando viajam, exemplo é desarmante. quando as pessoas viajam para a Etiópia, para uma zona de tribos, Uhum. querem contratar, programar as coisas de maneira que elas estejam igual à imagem que viram de um fotógrafo que às vezes se calhar até passou lá meses, semanas para conseguir, ou anos, a tentar que determinada coisa e nas alturas certas, porque eles fazem aquilo em alturas, quando é a emancipação dos homens, quando é uma época de calendário relevante, quando começam as culturas, nessas alturas. Mas hoje em dia há toda uma indústria preparada para criar aquilo que as pessoas esperam ver, que é a mesma coisa que alguém vir a Portugal e teres uma agência turística que tem noivas à mão. Ou pessoas vestidas como os ranchos folclóricos, não é? Exatamente. Ou a senhora que faz o presunto em chaves ali à mão, vestida com as vestes que tinha há 50 anos. Portanto, é isto. E, portanto, qual é a minha urgência? Sabendo que sou uma pessoa limitada no tempo, né? Todos nós temos aqui a nossa presença, enquanto puder, e sabendo que a transformação sempre existiu, a mudança sempre existiu. Senão minha avó não tinha vindo da Lixa, da Amarante, viver para Lisboa e procurar. Eu sei que a mudança existe, é inevitável e é necessária. Todos nós temos que evoluir. Mas o que é que acontece? Antigamente a mudança demorava 10, 20, 30, 40 anos a acontecer. Há um conjunto de pescadores que eu começo a fotografar em 2006 e que hoje são uma espécie de fenómeno de Instagram, até de catálogo Pirelli com senhoras desnudas ao lado. Nada contra, eu gosto de ver, mas aqueles pescadores... dos corvos. Sim. Lindo. Essa que também cultura, é a capa de um livro teu, sim, não é? Mas sabes que isso desapareceu, os verdadeiros desapareceram em 10 anos. Tudo que tu vês lá, neste momento, tem malta contratada para vestir Aliás, eu e a Magali fomos documentar o último conjunto, eram 2 irmãos, um tinha 92 anos, 9 anos, talvez, a última vez. Mas o que é que aconteceu? O aumento de turismo interno chinês foi exponencial. Portanto, essa foi a primeira causa. A segunda foi, obviamente, também o turismo internacional e as redes sociais, onde as pessoas esperam replicar. Se eu vou a uma zona de pescadores, eles têm que estar lá em cima da jangada a pousar com o corvo. Isso. E eles ganham mais dinheiro com isso, obviamente, do que a pescar, que era a atividade nativa deles. Portanto, sai-lhes mais barato pousar e buscar o peixe ao mercado do que continuar sem pescadores. E uma das perguntas que eu e a Magali fizemos na altura é: o que é que vocês acham disto? A Magali é a tua mulher. É a minha mulher e também jornalista de origem. Eu sou um emplastro, eu era economista e vim-me intrometer. Mas uma das perguntas que nós fizemos foi: o que é que vocês acham disto? De em 10 anos a vossa cultura de mais de 500 anos ter sido obliterada? Isso. E eles diziam, por um lado estamos felizes, não é? Porque os nossos netos nem querem saber nada disto, vão ter uma vida muito melhor do que nós. Não vão estar a apanhar frio em cima de um barco à espera de apanhar um peixinho com um corvo. Mas temos consciência que nada disto já é real, nem nada disto vai perdurar. E portanto, neste momento é uma espécie, incrível, não é uma espécie de zoológico humano.
onde nós somos mandados e usados para isto. Agora, o dinheiro sabe-nos bem, como é óbvio. E, claro. Pronto, mas isto, eu não estou, novamente, há pessoas que dizem que isto é o egoísmo do fotógrafo, que quer que as coisas não evoluam para que possam permanecer primárias e primitivas. Não é egoísmo. O problema é, sempre que cultura desaparece e ficamos todos mais pobres, é só isto. E muito iguais, não é? E todos iguais. E nós não temos grandes vantagens, aliás, nem do ponto de vista biológico nós temos vantagens em sermos iguais. E é por isso que nos cruzamos uns com os outros. Muito bem. Qual foi a imagem mais difícil que fizeste até hoje, Joel? A que te deu mais trabalho? Não consigo dizer isso. Não? Sabes, não consigo. Há imagens que eu imagino na minha cabeça e que me conjugar, vou-te dizer, por exemplo, Lua, com o ângulo de inclinação da luz naquela carteira. Olha, para ser simples, para manter-nos dentro do tema, aquele vulcão que eu falei na Indonésia, onde estão os senhores a minerar o enxofre, não tem luz natural, como deves calcular. Então, uma das coisas que eu queria fazer era fotografá-los à noite. E não te esqueças que há 15 anos as câmaras não tinham a capacidade que tinham hoje. Que têm hoje, para trabalhar em baixa luz. Eu precisava da lua cheia. Então precisei de imaginar um dia, um mês, uma altura de nuvens de lua cheia e que a determinada hora a lua já iluminasse a carteira para eu conseguir fotografá-los com luz natural, porque eu não utilizo nunca luz artificial, não utilizo flash, nem projetores, nada disso. Ok. És um purista. Porque eu amo a luz. A luz, sem luz nós não existimos. A luz é aquilo que nós vemos, não agarramos, sentimos, novamente não agarramos. Grande conversa que podíamos ter só sobre luz. Então, mas conseguiste fazer essa tal imagem? Consegui, mas pensei em 2004 e escutei em 2011. És muito perfeccionista. Brutalmente. E insatisfeito, sim, muito, muito. Eu não gosto de quase nada, a minha mãe fica aflita comigo. Tipo, eu não estou à espera que as pessoas digam não digas isso, não é nada disso. Era assim enquanto miúdo, enquanto aluno. Eu não preciso que ninguém me critique, porque eu sou o primeiro. Eu acho sempre que podia ter feito melhor. Muito bem, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out? Vamos. Vamos embora, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Uma câmara, uma consola de jogos, que eu adoro jogar. Sou doido. Eu nunca cresci. E se eu puder viver até aos 90, continuarei a jogar até aos sempre 90. A dar ao polegar ali. Treina muito. Qual é a tua cena nos gosto tiros? de tudo. Desde estratégia pura e dura, assim, a shooters, a first person shooters, adoro. Adoro uma boa história e vou-te dizer... Há jogos hoje em dia que têm histórias superiores às melhores produções de Hollywood. A indústria dos jogos move ainda mais dinheiro do que Muito Hollywood. Bem. Deduzo que és fã do Zelda, então. Tudo. Last of Us, tudo. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Vou dizer outra vez a Mongólia, porque foi. Mas há outras, depende da peripécia. Há o perigo de vida e há a peripécia. Perigo de vida? Sem dúvida, os países estranhos, como Níger e Sudão do Sul. Não aconselho ninguém a ir lá. Mas são países do outro mundo. Ok, mas tiveste armas apontadas à cabeça? Mais do que uma vez. Mais do que uma vez? Sim. Conta lá isso. Não vamos falar só de coisas felizes. Sabes que eu gosto muito de falar do lado positivo das coisas. Tudo bem. Não é isso, não. Mas rapidamente estávamos parados no Sudão? No Níger, neste caso, estávamos simplesmente parados a tentar comer qualquer coisa e de repente param 2 carros cheios de gente armada a pular lá dentro, a apontar-nos armas, a dizer-nos que nós estávamos ali porque estávamos a tentar obter ouro daquilo. E quando tens muita gente exaltada a achar que tu queres algo que tu não queres e tu tentas te explicar e as pessoas não estão a entender bem, é muito complicado saltares fora desse tipo de situações. E aí é que tu notas também se estás bem acompanhado, que as pessoas te acompanham ou não. Isto é uma coisa que podíamos falar também. Às vezes o melhor amigo de infância não seria o nosso melhor companheiro de viagem. Pois não, isso é outro tratado. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Olha, agora o Iémen é aquele carimbo que tu queres muito, mas não queres ter no teu passaporte, porque se tu tiveres, depois não entras noutros países. Pois. Mas eu não resisti e tenho lá. Muito bem. A recordação de viagem mais cara? Olha, na Islândia, em 30 segundos, perdi 7.000 euros em equipamento por causa de uma onda. Ui!
foste surpreendido. A primeira, eu adoro ir para dentro de água, sou maluco por água. E então meti-me dentro da água e a fugir da onda. Pequeno problema, diferença em relação a Portugal. Debaixo da água estava um pedaço de gelo, que eu não vi, porque o gelo é pesado, só ficava uma ponte de fora, eu não via, portanto o resto estava lá escondido. Escorreguei naquilo, uma câmara nova, uma objetiva nova, foi tudo para dentro de água salgada. No primeiro dia, na primeira vez que ia fotografar. Caramba. Portanto, se o cara, a brincadeira. A refeição mais estranha, qual foi? Na China, quando vi várias cabeças a boiar numa sopa, achei fora do normal. Mas depois também aprendi. Cabeças de galinha e não só. Mas depois, eu gostava tanto de dizer uma coisa. Sabes que uma vez uma pessoa, por motivos de trabalho, veio a Portugal. Fomos ali ao Guincho para comer peixinho. E ela perguntou o que é que podia comer. Tipo, sardinhas. E as sardinhas vinham com cabeça. E ela disse, eu não como peixes com cabeça. E fiquei a pensar, de facto, eu também, numa vez na China, disse que não queria comer a sopa porque tinha a cabeça. Mas qual é o mal, né? Comemos tudo o resto. O que é que muda, né? E também comemos porcos e outras coisas, né? Pois. O contexto é muito importante. É o contexto, é tudo. Gostava de viajar com a Magali. Com a tua mulher. Mas isso é batota. Já viajas? Não, mas eu gosto muito. Nós somos muito companheiros. Isso é bom. Nós somos muito companheiros. Tu precisas ter a pessoa certa ao teu lado. Senão há muita coisa que não faz sentido. É verdade. Olha, Joel, chegamos ao fim. Qual foi a música que escolheste? Olha, eu adoro o Hans Zimmer, porque eu gosto muito de filmes, não é? E como tivemos aqui a falar sobre imagem, a imagem é o aprisionamento não só da luz, mas do tempo também, né? Outra grande conversa que podíamos ter. E então escolhi a música O Time, do Hans Zimmer, da banda sonora do Inception, que é outro filme também brutal. Eu adoro histórias com segundas, triplas e quádruplas interpretações e leituras. E acho que esse filme é perfeito. Muito bem. A música também. E a música também. Joel, agradeço-te. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Foi um prazer estar aqui, João. Olha, um abraço para ti e para toda a gente que nos está a ouvir. Muito obrigado. Hans Zimmer a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana com Joel Santos, o fotógrafo Joel Santos. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens.